Audiobook A Raiz de Rejeição. Capítulo 7. Perfeitos pela fé. A pressão para ser perfeito roubará sua alegria. Você não terá tempo para ser alegre. Você não terá tempo para simplesmente descansar em Deus e desfrutar a vida. Nem mesmo terá tempo para desfrutar a presença de Deus. Por muitos anos, estive tão ocupada tentando servir a Deus perfeitamente que não tinha tempo para desfrutar a presença dele. Quando isso acontece, o cristianismo se torna um fardo. Algumas vezes, usamos nossa fé para crer em Deus para que Ele nos dê casas, carros, prosperidade, cônjuge, filhos, negócios, curas ou sucesso, e nos esquecemos de crer nele para nos aperfeiçoar. Tomamos essa tarefa para nós mesmos. Cada dia, acordamos com uma lista daquilo que não devemos fazer e nos esquecemos de envolver Deus nisso tudo e falhamos. Enquanto Jesus está intercedendo por nós à direita do Pai, ele deve estar dizendo: eles ainda não entenderam a mensagem. Eles ainda não compreendem que sem mim nada podem fazer. Há somente uma forma de obter a perfeição legalmente. É pela fé no sangue de Jesus Cristo. Você não pode obtê-la de qualquer outro jeito. Digam-me vocês que estão inclinados a estar sob a lei. Já observaram o que a lei realmente diz? Gálatas 4:21. O Antigo Testamento dizia: se você fizer todas essas coisas, será aprovado. Mas era impossível guardar todas aquelas leis. Isso era um fardo, um trabalho árduo. Isso roubava a alegria das pessoas. Deixe-me parafrasear Gálatas 4:21. Digam-me, vocês que estão inclinados a tentar comprar a perfeição com suas obras, você ouviu o que a lei realmente diz? Então, no restante de Gálatas 4, o Espírito Santo continua a contrastar a antiga aliança e a nova aliança. A primeira tratava-se de uma aliança de obras, de tentar alcançar a perfeição por si próprio. A outra é a aliança da promessa, quando Deus diz: tudo o que eu peço a vocês é que creiam em mim. Conservem seus olhos em mim e eu farei as coisas acontecerem no devido tempo. Uma é a aliança de obras e a outra é a aliança da fé. E assim é em cada área de nossa vida. Gálatas 3:10 diz que aqueles que vivem sob a lei são condenados à frustração. Contudo, muitas pessoas nunca pensam em aplicar a fé para alcançar a perfeição. Uma das minhas mensagens mais populares é sobre a graça de Deus. Eu a chamo de graça, graça e mais graça. Quando Deus me deu essa mensagem, eu estava a ponto de me destruir tentando fazer obras. Eu estava ocupada neste dia, tentando comprar perfeição com meu próprio esforço e pagando um alto preço por isso. Eu estava desistindo de minha alegria. Estava desistindo da minha saúde. Estava me consumindo. Minha mente era uma confusão. Eu era alguém muito miserável. Esse tipo de esforço realmente rouba a força de uma pessoa. Isso simplesmente a desgasta e a faz sentir-se cansada. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os farei descansar. Eu aliviarei, refrigerarei e confortarei suas almas. Muitos cristãos se esforçam em fazer as obras pela sua própria carne, tentando servir a Deus. Eles gastam tanto tempo tentando ser bons que nem mesmo têm energia para orar e se deixarem realmente desfrutar Deus ou um modo de vida do reino que Ele oferece. Se houvesse qualquer esperança de que eu pudesse viver uma vida perfeita com minhas próprias forças, não creio que Jesus precisaria ter o trabalho de ser meu contínuo intercessor ao deixar seu ministério na terra. Por que precisamos de um intercessor? Porque há uma brecha entre nós e Deus, e não sabemos como preencher esse espaço.
Assim, Deus colocou um intercessor que se coloca na brecha e faz a diferença. Enquanto estivermos neste corpo terreno, sempre haverá uma brecha entre nós e Deus. Deus é perfeito em todos os seus caminhos e eu não sou. Mas Jesus, meu intercessor, está fechando essa brecha. Ele é perfeito. Ele está na brecha por mim dia e noite. Quando eu deixar esta terra e for para o céu, ele não precisará mais fazê-lo. Mas enquanto estiver aqui, ele é minha perfeição. Eu sou completa em Cristo. Deus nos escolhe propositadamente. Paulo diz que Deus, propositadamente, escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para que ele possa usá-las e confundir as coisas sábias. Veja 1 Coríntios 1:27. Ele quer que aqueles que são sábios em si mesmos olhem para aqueles que estão sendo usados por Deus e digam: você? Ele quer surpreendê-los. Anos atrás, logo após Deus ter me chamado para o ministério, Ele me deu uma visão sobre como planejaria me usar. Eu era imatura e contava às pessoas a respeito disso. Certa noite, uma jovem aproximou-se de mim numa festa da igreja e disse: alguém me disse que você pensa que terá um dos maiores ministérios conduzidos por uma mulher desta nação. Você realmente disse isso? Respondi: sim, creio que o Senhor me disse isso. Ela retrucou: francamente, com sua personalidade, não sei como isso poderia acontecer. Ela realmente me disse isso. No início, eu tinha um orgulho carnal suficiente para pensar: espere e verá. Mas Deus me humilhou a ponto de eu reconhecer que isso jamais aconteceria sem Ele. Eu tive de encarar a mim mesma assim como eu era e começar a dizer: não posso fazer nada sem o Senhor Deus. Deus quer nos colocar numa posição na qual o mundo nos veja e diga: isso é o poder de Deus em operação. Por que você pensa que Jesus escolheu aqueles discípulos? Se ele estivesse buscando perfeição, provavelmente não teria escolhido cobradores de impostos e pescadores. Cobradores de impostos eram odiados nos dias de Jesus. Eles eram os piores dos piores. Ninguém suportava cobradores de impostos. Contudo, Jesus disse a Mateus: quero usar você, siga-me. Tudo o que ele tinha de fazer para qualificar-se era seguir a Jesus. Jesus não entregou um formulário aos candidatos a discípulos e lhes disse: descreva todas as suas qualificações. Ele não disse: bem, você ficará comigo algumas semanas e eu observarei quantos erros comete. Tudo o que ele disse foi: sigam-me, sejam meus discípulos, aprendam sobre mim e desejem ser como eu, e eu os farei pescadores de homens. Eu os usarei. Sim, Deus escolhe as coisas fracas e tolas deste mundo propositadamente, para que as pessoas possam olhar para elas e dizer: isso só pode ser Deus. É isso que Ele quer. Ele quer nos usar e que as pessoas saibam que isso é obra dele. Eu digo às pessoas em todos os lugares: você não poderia acreditar na confusão e desolação em que eu estava. Você não acreditaria no passado que tive. E olha o que Deus está fazendo agora. O que você poderia dizer diante disso a não ser: isso só pode ser Deus? Mas, se ele tivesse começado com alguém que não tinha problemas, alguém que fosse polido e pudesse falar tudo corretamente, as pessoas poderiam dar crédito a Joyce Meyer, em vez de a Deus. Deus e eu não temos qualquer problema em saber de quem é o crédito. Sei de onde vem a habilidade, e as ocasiões em que cometo erros servem como um doloroso lembrete de quem eu sou. Li esta declaração recentemente. Deus deixa patentes as imperfeições de alguns dos seus santos escolhidos propositadamente, apenas para mantê-los numa posição em que ele possa usá-los. Pense sobre isso. Quão orgulhosos e altivos seríamos se passássemos 3 dias sem cometer um único erro? Como agiríamos?
imediatamente nos tornaríamos mestre de todos. Cada pessoa imperfeita teria de se submeter à nossa instrução perfeita e nos deixar dizer-lhe como poderia tornar-se perfeito assim como nós. Seríamos orgulhosos e arrogantes, e isso impediria Deus de nos usar. Deus usa homens e mulheres humildes e não aqueles que pensam que são capazes em si mesmos, esforçando-se para ser um cristão maduro. A maturidade cristã não é necessariamente fazer tudo perfeitamente ou nunca cometer um erro. É conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabemos que cometemos erros, mas se admitirmos nossos pecados e sinceramente nos arrependermos, Ele é fiel para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Creio que um cristão maduro aprende como estar sob o sangue em vez de sob condenação. Em Filipenses 3, Paulo disse que ele não chegara ainda ao lugar ideal de perfeição, mas estava determinado a prosseguir para o alvo. Numa parte do verso 15, ele continua: assim que aqueles de nós que são espiritualmente maduros e adultos tenham esse propósito e mantenham essas convicções. Um cristão maduro certamente estará tentando fazer o seu melhor a cada dia e fazê-lo com a motivação certa, que é o seu amor por Jesus. Somos feitos justos com Deus por intermédio do sacrifício e do derramamento do sangue de Jesus Cristo, e não dos nossos esforços para agradar a Deus. Não gaste sua vida tentando agradar a Deus para que Ele possa amá-lo ou abençoá-lo mais. Deus é amor. Ele já amava você incondicionalmente, mesmo antes que você prestasse qualquer atenção nele. Ele prometeu nunca rejeitá-lo se você crer nele. Um cristão maduro sabe que, mesmo fazendo o seu melhor, ainda cometerá erros. Ele também sabe que viver sob condenação, autoaversão e autorrejeição não ajudará a ter uma vida mais santa. Um cristão maduro faz o seu melhor e confia em Deus para fazer o restante. O diabo está sempre presente para condená-lo, mesmo quando você comete um pequeno erro. Ele quer que você passe seus dias sentindo-se mal a respeito de si mesmo, sentindo-se como um derrotado. Não caia em sua armadilha. Quando você está sob condenação, é difícil orar ou servir a Deus de alguma forma. A culpa e a condenação o deixam sob tremenda pressão, e há muitos outros efeitos colaterais negativos. Isso pode causar todo tipo de dano, desde dificuldade para você prosseguir até mesmo trazer uma enfermidade física. Outra coisa que acontece é que colocamos um peso nos outros para serem perfeitos, se vivermos sob tal peso também. Expectativas irrealistas colocam uma grande pressão nos relacionamentos. Isso arruina muitos casamentos, assim como os outros tipos de relacionamento, incluindo aqueles entre pais e seus filhos. Em outras palavras, o perfeccionista exige perfeição dos outros, assim como de si mesmo. Filhos precisam de correção, mas não de rejeição. Eles precisam de aceitação e amor incondicional. Precisamos ser capazes de mostrar misericórdia aos outros e não sermos legalistas, inflexíveis e difíceis de agradar. Mostrar misericórdia requer receber misericórdia. Lembre-se de que se você é excessivamente duro consigo mesmo, isso pode levá-lo a agir da mesma forma com outras pessoas. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versos 29 e 30: Tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois sou gentil, manso e humilde, modesto de coração. E vocês encontrarão descanso, alívio, tranquilidade, refrigério, restauração e uma quietude abençoada para as suas almas. Pois o meu jugo é benéfico, útil, bom, não é cruel, duro, pesado, desgastante, mas confortável, prazeroso e agradável, e meu fardo é leve e fácil de ser carregado. Nunca devemos tentar colocar um jugo sobre nós mesmos, ou sobre alguém mais que o próprio Jesus não tenha colocado.
O Espírito de Jesus é paciente, longânimo, indulgente e lento em irar-se. Temos seu Espírito em nós e podemos aprender a nos comportar da forma que ele o faria nos relacionamentos. Você quer descobrir se é um cristão maduro? Viver sob condenação não é sinal de maturidade. Maturidade exige que sua atitude seja: estou prosseguindo para o alvo da perfeição. Não cheguei lá ainda, não o alcancei, mas me mantenho prosseguindo para o alvo. Tomei uma decisão de que não vou viver sob culpa e condenação. Não vou viver constantemente tentando imaginar o que está errado comigo. Uma coisa faço: esqueço-me daquilo que está para trás, meus erros, e prossigo para o que está diante de mim, a grande vitória sobre a carne a cada dia. Lembre-se de que a condenação é um sentimento que o diabo produz quando cometemos erros e recebemos tal sentimento como verdade se não soubermos que nosso valor e dignidade estão em Cristo e não em nossas obras. Vivemos pela fé e não por sentimentos. O que é perfeição aos olhos de Deus? É um coração perfeito diante dele. É ser uma pessoa que quer fazer tudo corretamente e está prosseguindo para o alvo, que ama Jesus de todo o seu coração. Li um artigo interessante recentemente que diz que muitas pessoas amam a Jesus, mas elas não estão apaixonadas por ele. Como alguém age quando está apaixonado? Você pensa na outra pessoa todo o tempo e procura por ela, sempre querendo estar em sua companhia e fazer tudo para agradar-lhe. Eis como devemos ser com relação a Jesus. Precisamos estar apaixonados por ele, porque ele morreu por nós na cruz. Devemos procurar por ele como a corça busca pelas correntes das águas. O Salmo 42:1 diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim espero e anseio por ti, ó Deus. Deus está buscando pessoas com corações perfeitos, não como um desempenho perfeito. Nós nos preocupamos mais com nossas fraquezas do que Ele. Ele sabe que nossas fraquezas são simplesmente lugares onde Ele pode mostrar-se forte em nós. Rejeitamos a nós mesmos e aos outros por causa da imperfeição. Outras pessoas nos rejeitam por causa da imperfeição. Deus nunca nos rejeita por causa de nossas imperfeições e fraquezas. Confie nele. Paulo ensinou aos Gálatas sobre a liberdade deles em Cristo, que seu valor estava em Cristo e não em suas próprias obras. Eles aparentemente tinham recebido alguma revelação dessa verdade e estavam começando a caminhar nela e desfrutá-la. Contudo, o diabo não desistiu deles e nem desistirá de você. Ele tentará constantemente levá-lo de volta a estar sob a lei que obtém perfeição por seguir todas as regras, regulamentos e nunca cometer um erro. Paulo os instruiu não somente a se esforçarem para ser livres, mas também não perderem a libertação e a liberdade já conquistadas. Eles tinham recebido certa medida de liberdade, e então Paulo percebeu que eles estavam mudando e voltando para o lugar de origem. Eles estavam desistindo de sua liberdade e voltando para a escravidão da lei. Ele disse em Gálatas 3:1: ó pobres, insensatos e tolos, Gálatas, quem vos fascinou, encantou ou enfeitiçou? Sim, Satanás tentará impedi-lo de ser livre do medo da rejeição e do medo da imperfeição. Seja qual for a liberdade que você obtiver, ele tentará roubá-la novamente. Essa é a razão pela qual vivo repetindo as mesmas coisas neste livro de formas diferentes. Sei que é necessária muita revelação para trazer completa libertação àqueles que estão em armadilha por causa da aceitação por meio do desempenho. Levar liberdade a esses que têm vivido a vida tentando evitar a rejeição por meio da perfeição é uma das minhas maiores alegrias. Sofri muito nessa área, por isso tenho prazer em ajudar outros a enxergar a verdade. Gálatas 3:2 e 3 diz: deixe-me fazer-lhes esta pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo como resultado de obedecer à lei e fazer suas obras? Ou foi ao ouvir a mensagem do Evangelho e crer nela?
Foi ao observar a lei de rituais ou pela mensagem da fé? São vocês tão tolos, insensatos e loucos? Tendo começado sua nova vida espiritualmente, com o Espírito Santo, estão vocês agora alcançando a perfeição ao depender da carne? Paulo estava ensinando a esses cristãos que eles não mais tinham de viver sob a lei, porque eles estavam agora vivendo na dispensação da graça, e assim é conosco. A dispensação da graça é um período de tempo em que as pessoas não têm de viver sob a lei para obter a perfeição. Deus escreve sua lei no coração e na mente delas e coloca seu espírito nelas. Sua perfeição será encontrada somente em Cristo, quando você coloca sua confiança nele e passa a depender dele. O tempo a respeito da qual eles tinham lido enquanto viviam na antiga aliança chegara, mas ainda tinham dificuldades em crer nisso e aderir a esse novo tempo. Por quê? Penso que a mensagem do Evangelho é tão simples que buscamos algo mais complicado. E assim, como diz um antigo ditado, é bom demais para ser verdade. Portanto, nossa mente encontra dificuldades em compreender e convencer-se desse fato. Você precisa se encher de uma revelação contínua nessa área, especialmente se é uma pessoa que veio de um passado de rejeição e baixa autoestima. Enquanto você perseverar na palavra de Deus, receberá mais e mais liberdade nessas áreas e aprenderá como manter a liberdade obtida. Raramente saímos da escravidão para a completa liberdade de forma imediata. Isso acontece em estágios, que segundo Coríntios 3,18 chama de degraus da glória. Somos transformados de glória em glória. Não fique desencorajado se seu progresso parece ser lento. Progresso lento é melhor do que nenhum progresso. E você provavelmente não estará se movendo mais lentamente do que a maioria das pessoas. Mantenha-se buscando a Deus tão frequentemente quanto precisar e peça por maior revelação e maior liberdade nessas áreas. Lembre-se de que Ele nunca se cansa por vê-lo diante do seu trono pedindo ajuda. Não poderia dizer-lhe quantas vezes já passei por isso em minha vida. Deus me dava uma revelação sobre isso e me colocava num nível mais alto. Por um longo período, o diabo não conseguia lançar culpa ou condenação sobre mim. Então, eu parecia deslizar para os velhos tempos e precisava estudar e buscar a Deus novamente nessas áreas. Eu fiz isso várias vezes. Realmente levei anos obtendo revelação fresca nessa área para chegar ao lugar de liberdade que desfruto hoje. Repito, não fique desencorajado se precisar voltar vez após vez para o mesmo nível. O Espírito Santo é paciente e trabalhará com você quanto for necessário para vê-lo ter completa liberdade. Dependa dele inteiramente para revelar-lhe o que você precisa ver. Não pense que as expectativas de Deus são como as expectativas do homem. Ele sabe que somos cheios de fraquezas. Cerca de 3 anos atrás, Deus me deu uma revelação maravilhosa sobre as fraquezas e como cada ser humano as possui. Ele revelou-me que eu cometeria alguns erros enquanto estivesse num corpo carnal. Todos cometemos erros. Uma vez que finalmente compreendi isso, libertei-me de pressionar a mim mesma e aos outros para ser perfeita. A Bíblia repetidamente diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Note que a graça vem antes da paz. Eu tive que saber como receber a graça de Deus antes de desfrutar da paz. A graça é a capacidade de Deus que vem a mim para me ajudar a fazer o que não posso fazer sem Ele. Deus nos deixa numa posição onde devemos depender dele e somente dele. Em 1 Coríntios 13 está escrito: mas quando o completo e perfeito vier, o que é incompleto e imperfeito se desvanecerá. Quando Jesus voltar para nos buscar, tudo que é incompleto e imperfeito se desvanecerá. Até lá, tenho o privilégio de depender dele, assim como você. O que isso tem a ver com rejeição? Tudo! Pessoas tentam pagar o preço da perfeição para que outros não a rejeitem. Pessoas tentam arduamente ser perfeitas para que Deus não as rejeite,
embora Ele tenha nos assegurado muitas vezes em Sua palavra que Ele nos ama e nunca nos rejeitará. São os sentimentos que nos enredam muitas vezes. Sentimentos. Sentimos que devemos comprar a aceitação de Deus. O preço? Nossa própria perfeição. Você consegue perceber quanto a rejeição e a perfeição estão relacionadas? Lembre-se de que Jesus disse: Eu vim para que eles possam ter e desfrutar da vida e tê-la em abundância até a plenitude, até transbordar. João 10:10. Enquanto você lê este livro, creio que seus olhos estão sendo abertos e você deixará de tentar comprar a proteção contra a rejeição por meio da perfeição. Creio que você estará entrando num novo tempo em sua vida por poder desfrutar a presença de Deus, a si mesmo e a vida mais do que antes. Dependa dele, não dependa da lei. Deixe-me mencionar Gálatas 3:10 novamente. Todo que depende da lei está buscando ser justificado pela obediência à lei de rituais, está sob maldição e condenado à frustração. Não quero que você tenha de viver mais assim. Deus não quer que você tenha de viver mais sob esse peso, e estou certo de que você não quer viver mais desta forma. Trabalhar e sempre sentir-se frustrado, porque embora tente tão arduamente, não atinge o resultado esperado. Seu aperfeiçoamento não virá por meio de esforço próprio, ele vem da dependência de Deus e de sua fé nele. Ele permite que façamos um esforço, mas deve ser o esforço feito enquanto dependemos dele, e não o esforço sem ele. Vamos ler novamente o conhecido trecho das Escrituras, João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem vive em mim e eu nele, dá muito, abundante fruto. Contudo, sem mim, separados de uma união vital comigo, vocês nada podem fazer. Não temos de viver sob a maldição da frustração. Cada vez que você falhar e sentir-se desapontado consigo mesmo, olhe para Jesus, aquele que é perfeito. E quanto à rejeição dos outros? Jesus disse: Não se preocupe com isso. Se eles os rejeitam, estão rejeitando a mim. Isso foi o que ele disse a 70 discípulos quando os enviou. Obviamente, eles estavam preocupados se seriam ou não rejeitados. Jesus disse: Se eles rejeitarem a vocês, estarão rejeitando a mim. Mantenha seus olhos em Jesus. Ele foi rejeitado também. Mas a Bíblia diz: a mesma pedra que os edificadores rejeitaram e desprezaram tornou-se a pedra principal e angular. Mateus 21, 42. Se você mantiver seus olhos em Jesus, aqueles que o rejeitaram um dia contemplarão, enquanto o próprio Deus o levanta para ser semelhante à pedra angular. Aqueles que o rejeitaram olharão para você e dirão: Não posso acreditar nisso. E você dirá: Eu também não. Mas a Bíblia diz: Para os homens isso é impossível, mas todas as coisas são possíveis para Deus. Mateus capítulo 19, verso 26. Costumava me preocupar com a confusão em que me encontrava, até o dia em que recebi a revelação de que Deus criara o mundo a partir do nada. Pensei: Bem, Deus, se o Senhor pode fazer tudo o que nós vemos a partir do nada, certamente pode fazer um pouco mais a partir da confusão que eu sou. Assim, darei ao Senhor a confusão em que estou. Eu quis dizer: se Deus pode fazer as árvores, o sol, a lua, as estrelas, o céu, as montanhas e os oceanos a partir do nada, pense no que Ele poderia fazer com uma confusão já formada. Eu não sei quanto a você, mas isso me trouxe esperança. Hebreus 7:25 diz: Portanto, Ele é capaz também de salvar plenamente, completamente, perfeitamente, finalmente, por todo o tempo e por toda a eternidade, aqueles que vêm a Deus através dele, já que ele está sempre vivendo para fazer petições a Deus, interceder diante dele e intervir por eles. Uau! Que palavra maravilhosa! Ele é capaz de me salvar plenamente, isto é, completamente.
Jesus é capaz de me salvar de tudo aquilo que está errado comigo. Não posso salvar a mim mesma e nem a você, mas Jesus pode me salvar e pode salvá-lo também. Deus tem feito algo em minha vida que tem me levado à liberdade. Quando cometo um erro, agora sou capaz de levá-lo ao Senhor imediatamente. Não fico perturbada por aí, sentindo-me culpada a respeito disso durante 3 horas. Apenas vou imediatamente a Ele e digo: Jesus, o Senhor é o perfeito. Seu sangue ainda está no trono de misericórdia no Santo do Santo Celestial. Seu sangue está clamando: misericórdia, misericórdia, misericórdia para Joyce Meyer. Justamente agora, Jesus, o Senhor está intercedendo por mim diante do Pai. Eu dependo do Senhor. Com um exemplo do que quero dizer com isso, suponha que eu tenha ido ao cinema e tentado entrar com um ticket inválido. O bilheteiro diria: algo está errado com seu ticket. O número é inválido, o bilhete está amassado, enfim, a senhora não pode entrar. Mas se eu conhecesse o gerente do cinema e ele estivesse por perto, ele se aproximaria do bilhete e diria: ela é minha amiga pessoal, deixe-a entrar. O bilheteiro teria de mudar sua decisão e dizer: sem problemas, pode entrar. Bem, serei ousada em dizer: sou amiga pessoal de Jesus, e se algo estiver errado com meu ticket, ele cuidará disso. Eu dependo dele.